Tem dias que é assim. As desimportâncias da vida ganham forma, voz e brilham como pedras preciosas, outrora confundidas com cacos de vidro. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Abraços Negados em Retratos, da Simone Paulino. A Simone Paulino é uma jornalista, escritora e publisher da editora Nós, ela é paulista. E esse livro foi lançado em 2019 pela própria editora Nós. É o primeiro livro da escritora que eu leio e foi um livro que me resgatou assim de um período de dificuldade com as leituras. Eu venho aí de uma semana e meia mais ou menos abandonando leituras, começo a ler, não me empolgo, não me engaja, eu abandono, passo para outro, enfim, estava aí num momento de dificuldade com as minhas leituras. E aí eu encontrei esse livro na Amazon e peguei para ler e gostei muito. Ele é um livro que tem pouco mais de 80 páginas, então eu li ele num dia, assim, foi meio que o final de uma tarde e um pedaço da noite. Foi uma leitura rápida, mas foi uma leitura que eu gostei muito. É um livro que mistura memórias com autoficção. Eu vi uma entrevista da Simone no canal do Publish News e descobri que várias coisas aqui do livro aconteceram na vida dela mesmo, mas em algum momento da história, a gente sabe que o nome da narradora é Simone, então eu já tinha ficado um pouco assim desconfiada que o livro tinha um quê de autoficção. Nesse livro, a Simone vai tentar reconectar as pontas, assim, para usar uma expressão do Machado. Ela vai tentar ligar aí as pontas da vida, de certo modo, né? Conectar a menina que ela foi com a mulher que ela é. Você tem a narradora num trem indo para uma apresentação que ela vai fazer, mas isso a gente só sabe mais à frente. Mas ela tá nesse trem, ela começa a ter reminiscências, a voltar na memória e a pensar na menina que ela foi. O livro é dividido em duas partes. A primeira é o Abraços Negados, em que ela narra suas memórias em primeira pessoa. É uma parte assim muito gostosa onde ela tenta falar dessas memórias com o filtro e as lentes da juventude, então assim, da imaginação da juventude, aquela coisa um pouco mais lúdica, né, o processo da menina e da jovem de ressignificar a aridez, né, de uma infância pobre, de perdas precoces, de uma necessidade precoce também de amadurecimento, né? Então, um processo de perda da inocência, que tudo é mais ou menos ressignificado por esse olhar da jovem sonhadora, da jovem esperançosa, né? Então, é uma parte assim bastante poética, bastante lírica, com imagens muito bonitas. São fragmentos, capítulos curtos, o livro é todo de capítulos curtos, onde há o resgate das sensações, dos cheiros, dos toques, das cores e principalmente dos afetos, né? Então, dessas relações, das relações que se perderam e das relações que perduraram. Né? Então é um livro que me lembrou muito as minhas próprias memórias, né? Então um pouco essa coisa de você vir de uma família muito pobre e acabar melhorando, né, um pouco na vida economicamente e pelo acesso à educação também, né? Então você ficar consciente dessa transformação que é profunda, né? Que é grande, mas com a mesma consciência de que aquela menina inocente de família pobre, sonhadora, não se desconectou ali, né? Que ela na verdade mora nessa outra pessoa, né? Então, assim, é uma experiência com a qual eu me identifico um bocado. E uma coisa que eu gosto muito do livro, assim, é que ela volta o seu olhar muito para momentos de cuidado também, né? Da mãe, né, com o irmão. Então, assim, é interessante essa memória de momentos onde havia o cuidado e onde havia talvez uma também maior atenção, né? Você já não tinha sido sugado pelo turbilhão da vida adulta ou algo assim. Então, parece o que é uma vida num outro ritmo também, né? Eu fiquei um pouco com essa impressão.
Na outra parte, que é em retratos, a gente tem a narradora no trem. Aí mesmo ela fala que como se ela estivesse manipulando fotos. E aí ela já fala de si mesma na terceira pessoa. Ela se refere a essa menina do passado como ela. Eu tive a impressão de que enquanto a narrativa da primeira parte é um pouco mais doce, nostálgica, tem esse filtro do olhar da infância, que a narrativa da segunda parte, ela já procura ser feita com o olhar da mulher adulta mesmo. Então, assim, ela é mais melancólica porque ela é talvez um pouco mais marcada por aquilo que se perdeu, assim, por aquilo que já foi, aquilo que não tem exatamente como se repetir. E ela parece ser um pouco mais objetiva também no processo de descortinar essas memórias. E é engraçado porque a Simone faz um movimento interessante, onde na primeira parte ela olha essas memórias como eu, né? Então, assim, ela ainda olha para a menina do passado buscando total identificação. E parece que na segunda parte ela olha para essa menina como o outro, né? E é interessante porque ela trabalha umas epígrafes aqui, tanto da Clarice quanto da Simone de Beauvoir, né? Uma epígrafe da Clarice na primeira parte, uma da Simone na outra parte, que tem a ver um pouco com essa coisa de tornar-se outro, né? Então, assim, de a mulher que se torna, não se nasce mulher, se torna mulher, e isso na história da Simone tem a ver com esse processo de amadurecimento que acaba precisando acontecer cedo, mas que também tem a sua polissemia, porque não é só o amadurecimento pela necessidade, mas a própria mulher que ela acaba se tornando e que componentes da sua vida propiciaram, né, a chegada nesse ponto específico. Mas o livro trabalha essa coisa interessante de um certo assombro, né, de reconhecer-se contendo aquela menina do passado, mas ao mesmo tempo de reconhecer uma certa distância entre elas, né, por conta de todas as transformações. E eu acho que o livro, de certa forma, é esse ligar os pontos, né, tentar ligar os pontos entre a menina que se foi e a mulher que se tornou com afeto, né, e vivendo essa experiência dupla de assombro, com a grande diferença, mas também de assombro com a identidade, né? E aí é curioso porque essa narradora tá indo fazer uma apresentação acadêmica em Paris, né, nesse trem, então ela se dirige em direção a algo que pode ser lido como a culminação de uma conquista da idade adulta, da maturidade, mas é fazendo esse caminho para frente que emocionalmente ela faz um caminho para trás, né, para reencontrar essa menina sonhadora, enfim, que teve uma série de experiências que são narradas aqui com muito carinho. O primeiro trabalho, o contato com as letras, né, enfim, com a escrita, com as primeiras histórias. Eu queria ler alguns pedaços, alguns fragmentos do livro que eu achei muito bonitos. No capítulo chamado Trens e Apitos, a Simone constrói uma imagem que eu achei muito bonita. Um bom tanto de paciência que ganhei dos deuses quando nasci, larguei em alguma esquina distante da vida, ao ser arrastada pelo turbilhão de tarefas que o cotidiano me impôs desde cedo. Essa lembrança me despertou de súbito como a onda que parece perder o vigor no caminho até a praia e de repente arrebenta forte, espirrando suas lágrimas sentidas em direção ao céu. Esse foi um fragmento da primeira parte do livro, agora eu vou ler 2 fragmentos da segunda parte, que é o Em Retratos. No capítulo 10 ela diz: por trás da cortina das músicas que vinham da casa da frente, dançava a silhueta do primeiro amor. O menino adorado, olhos de jabuticaba madura reluzente, deixando-se entrever a ela, coração de pardal aturdido, escondendo-se atrás do vitral de uma só cor. Com quantos cacos coloridos se compõe um vitral de verdade, se tudo no depois, que é a memória, parece um pouco desbotado? Eu gosto muito das imagens que a Simone cria, acho bastante poéticas e vívidas. No capítulo 19, ela diz assim: Amém, com acento. Era uma palavra corriqueira nas bocas femininas de poucos dentes. Tantas eram as mulheres mal amadas, sozinhas de marido e fartas de filhos, trabalhando nas frentes e fundos de quintais, vendendo pinga, fazendo geladinho ou torrando amendoins com açúcar e corante. Cada uma cumprindo a seu modo a sina de ser ninguém, sob o céu impiedoso do fim do mundo. Aquelas mulheres trágicas, tão perto, tão longe de Atenas.
com seus desejos represados no meio das saias, feitas de pano ruim, quase sempre estampadas com flores que nunca tinham visto. Eu gostei muito. Essa segunda parte, ela tem capítulos ainda menores, né? Ela tem esse nome de Em Retratos e é quase como se a Simone quisesse compor pequenos retratos mesmo. Então é quase como se ela contrastasse assim as imagens da memória no primeiro capítulo de um modo muito sensorial, emotivo, imagético, mas com algo de expressionista, eu acho, até por esse mergulho nas lembranças, nas sensações, narradas em primeira pessoa. Enquanto que na segunda parte você tem esse olhar mais objetivo, que é muito imagético também, mas de um outro modo, um modo mais objetivo, um modo mais sucinto, mais instantâneo, e que talvez tenha esse assombro de alteridade, né? De olhar para aquela menina que foi deixada lá atrás, de certo modo, porque já perdeu muito da inocência e muita coisa já aconteceu. Ainda que sabe-se que muito daquela menina vive dentro de si, dentro da narradora, no momento presente. Então, assim, gostei muito do livro. Quem tá me assistindo deve estar pensando que, né, memória, de olhar pra infância, não tem nada de original. Não tem nada de original, é algo que muita gente faz, mas eu gostei muito de como a Simone fez. Acho o texto dela muito bonito e ele conseguiu me envolver muito. Conseguiu causar identificação em mim e achei muito bonito. Então fica aí a indicação desse livro, de que eu gostei bastante. Acaba sendo mais uma leitura para o nosso projeto de 2020 com as brasileiras, né? Mais uma autora brasileira contemporânea que eu nunca tinha lido e que eu adorei descobrir. É isso, me digam se vocês já leram a Simone e se leram, o que acharam. Beijinhos e até a próxima. Tchau!